querida irmã Regina Selle, superiora das missionárias de Jesus crucificado, aqui expressivamente representadas na nossa Catedral Metropolitana, e na pessoa da senhora saúdo todas as irmãs, todas as missionárias que vieram de Campinas, das diversas casas, também de São Paulo, de Rio Claro e outras comunidades que não são do meu conhecimento nesse momento, mas sei que vieram representando de diversos lugares. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor, celebramos o mistério de Cristo. A comunidade cristã sempre se reúne em torno de Jesus Cristo. Ele é a razão de tudo na vida cristã. O Senhor Jesus se entregou por nós num mistério profundo de amor. Na cruz, entregou-se totalmente para que nós tivéssemos vida. Ressuscitando dos mortos, venceu a cruz, está vivo. E nele a garantia da nossa vida, da nossa salvação. Ele está presente no meio de nós. E contemplando o mistério de Cristo, somente a partir disso é que nós podemos, com humildade e justiça, elogiar os homens bons, elogiar as pessoas de bem, a partir da luz de Jesus Cristo. Nós, nesta manhã aqui na Catedral, queremos elevar a Deus o nosso coração agradecido, elevar a Deus a nossa homenagem pelo testemunho de vida cristã e fidelidade sacerdotal de Dom Francisco de Campos Barreto, filho desta terra de Campinas, que se entregou a Deus num serviço incansável e zeloso, que deu o seu testemunho de humildade e de mansidão, fundou esta congregação de missionárias na mesma fibra do coração dele, para levarem o Evangelho a todas as pessoas, sobretudo aquelas em lugares mais distantes, aonde o padre, a paróquia, as estruturas da igreja ainda não chegam. Nós elogiamos esta figura do nosso episcopado do Brasil, que deixou uma marca profunda em toda a igreja, de Campinas para o Brasil e do Brasil para o mundo, porque com suas filhas o nome de Dom Barreto chegou em vários lugares. Não é desproporcional fazer este elogio na manhã de hoje. É justo, é merecido que assim nós o façamos. São 75 anos da sua Páscoa em Deus, 75 anos transcorridos de seu falecimento, e nós, ao mesmo tempo que rezamos por ele, como ele assim nos pediu em seu testamento, cujos trechos eu daqui a pouco vou ler, rezamos por ele e ao mesmo tempo agradecemos a Deus, porque ao longo da história nunca faltaram homens e mulheres de coragem como a dele, para darem testemunho de Cristo Jesus. A primeira leitura de hoje certamente terá servido de meditação ao nosso grande bispo, tirada do livro do Eclesiástico. É uma exortação ao homem de Deus: filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. E nós todos bem o sabemos, e as suas filhas o sabem mais ainda, o quanto Dom Barreto fez um itinerário pessoal de conversão do seu coração na direção da mansidão. O quanto ele fez em sua vida um processo árduo de configuração de si próprio
a Cristo manso e humilde em seu coração. A humildade é uma marca distintiva do nosso bispo. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que Deus revela os seus mistérios. Na sua humildade, na sua simplicidade, deixou impressa no coração de todos os que a ele acorreram a marca da humildade. Tanto é que colocou também para as missionárias a exigência de um quarto voto, o voto da mansidão. O Evangelho de Jesus não pode ser plantado na vida das pessoas com base na força, na imposição, na violência. A fé não se impõe, a fé é um convite. O Evangelho é um convite. A mansidão é o melhor canal para que a fé seja testemunhada e plantada no coração de tantas pessoas. Meus irmãos e irmãs, Dom Barreto nasceu em 1877, no Arraial dos Sousas, atual distrito de Sousas. Veio para Campinas com a sua família muito cedo, e aqui toda a família se estabeleceu, trabalhando com comércio. Em 1890, aos 13 anos de idade, entrou para o Seminário Episcopal de São Paulo, seminário este fundado por Dom Antônio Joaquim de Melo, na metade do século XIX. Seminário este que já tinha oferecido para a igreja em suas fileiras tantos padres e até já bispos para o serviço de Deus e do seu povo. Foi ordenado padre aos 23 anos de idade, na data de 22 de dezembro de 1900, na antiga Catedral da Sé de São Paulo. Esta igreja hoje demolida, porque deu lugar à atual Catedral da Sé, no mesmo lugar onde se encontra hoje. E quem o ordenou sacerdote foi Dom Antônio Cândido de Alvarenga. Foi o primeiro pároco da paróquia Santo Antônio, da então chamada Vila Americana, atual Basílica de Santo Antônio, na cidade de Americana, e ali permaneceu por pouco tempo, até 1903. Foi transferido para seu lugarejo natal, o Arraial dos Sousas. Esteve à frente daquela paróquia por um breve tempo, até que assumiu em 1904 a matriz de Santa Cruz do Carmo, atual paróquia Nossa Senhora do Carmo, aqui no centro de Campinas, conhecida na época como a Matriz Velha, uma vez que esta igreja já era construída e para cá já havia sido transferida a primeira paróquia de Campinas. Permaneceu por mais tempo atuando num expressivo exercício do ministério junto daquela paróquia. Enquanto pároco de Santa Cruz do Carmo, protagonizou um processo árduo que culminou na criação do Bispado de Campinas. Nesta época, Dom João Batista Correia Neri já era bispo aqui no sul de Minas, em Pouso Alegre. E o padre, então, Francisco de Campos Barreto, tinha sido coroinha de Dom Nery. E Dom Nery de Pouso Alegre e o padre Francisco Barreto daqui de Campinas, ambos protagonizaram tudo o que foi necessário para a elevação de Campinas à condição de diocese. E isto aconteceu no dia 7 de junho de 1908. Em 1911 foi nomeado bispo
para a Diocese de Pelotas, no Rio Grande do Sul, primeiro bispo de Pelotas, aos 34 anos de idade. Naquela diocese enfrentou não poucos obstáculos, mas perseverou na mesma fibra do seu testemunho de coerência e de fidelidade a Deus. A sagração episcopal de Dom Barreto se deu aqui, nesta igreja catedral, aos 27 de agosto de 1911, na data de hoje. 105 anos teria Dom Barreto de bispo, se estivesse vivo, na data de hoje, na manhã deste dia, nesta catedral. Em 30 de junho de 1920, foi transferido para Campinas como segundo bispo, substituindo o grande Dom João Batista Correia Neri. Governou esta diocese por pouco mais de 20 anos e deu-lhe importantes estruturas. Realizou o Sínodo Diocesano em 1928 e no mesmo ano fundou o Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado com Maria Vilac. Instituto este destinado, em primeiro lugar, a possibilitar a santificação daquelas que abraçavam a vida religiosa. E pela santificação da vida, a catequese, o testemunho de Cristo, especialmente naquelas áreas da cidade em crescimento contínuo, aonde o padre e a paróquia não haviam chegado. Consideremos que os bairros mais retirados de Campinas nesta época, na década de 20, era a vila industrial. No meio dos operários que ali residiam, deviam as missionárias realizar a catequese, levar para Cristo o maior número possível de pessoas. Faleceu o nosso bispo no Palácio da Conceição, a residência do bispo de Campinas, que ficava onde hoje está a Avenida Aquidaban, em frente ao Largo do Pará. Faleceu no Palácio da Conceição às 22h50 do dia 22 de agosto de 1941, após chegar de uma viagem em Minas Gerais, onde havia visitado uma recente fundação de suas missionárias no meio dos mineiros. Trabalhavam numa mineradora. Na ata do falecimento de Dom Barreto, nós encontramos redigida a seguinte passagem: na presença do excelentíssimo senhor arcebispo, Dom José Gaspar da Fonseca e Silva, foram administrados os últimos sacramentos pelo Monsenhor Luiz Gonzaga de Moura, digníssimo vigário-geral, recebendo-os o ilustre prelado com grande edificação de todos. Aos depois, em meio da comoção geral, Sua Excelência diz: não tenho medo de morrer, porque espero estar na graça de Deus. Professo ter vivido e querer morrer no seio da Santa Igreja Católica, e deposito a profissão de fé nas mãos do senhor arcebispo. Procurei sempre cumprir meu dever e agir com reta intenção, mas se porventura magoei alguém, peço que me desculpe e me perdoe. O sepultamento de Dom Barreto deu-se no dia 24 de agosto, às 16 horas, na cripta da nossa catedral, no altar desta igreja. No seu testamento pessoal, encontramos esta passagem, esta recomendação, desejo manifesto dele mesmo:
o meu corpo irá para a cripta da catedral ou para o lugar a isso destinado, na casa do noviciado do Instituto das Missionárias. Se for para a cripta da catedral, a seu tempo, passados os anos necessários, desejo que os meus restos mortais sejam entregues à guarda do mesmo Instituto, que os conservará em lugar próprio, na capela, em pequena urna, para com sua presença lembrar sempre de minhas contínuas recomendações e de uma fiel observância na vida religiosa, e de pedirem a Deus pela pobre alma do fundador, que do céu, eternamente de joelhos aos pés de Jesus e de Maria, pedirá pela perseverança e santificação de suas queridas filhas missionárias. Atendendo então a este desejo do próprio Dom Barreto, desejo testamentário, aos 18 de agosto de 1966 foi realizada a exumação de seus restos mortais da cripta desta nossa catedral para a Casa Generalícia das Irmãs Missionárias, conhecida como Casa de Nossa Senhora, onde está até hoje conservados os restos mortais, juntamente com o corpo da fundadora, Madre Maria Vilac. Meus irmãos e irmãs, a vida de Dom Barreto é um testemunho de ousadia na fé, um homem para muito além do seu tempo, com visão das exigências e das necessidades missionárias da Igreja. Deu o seu testemunho de humildade e de confiança em Deus. E assim nós o vemos já pelo seu lema de episcopado, tirado do Salmo 22, Dominus regit me, o Senhor me conduz. Característica de Dom Barreto também o seu zelo, e um seu zelo enérgico pelas coisas de Deus. Sim, homem firme, de decisões categóricas, de uma energia que não é violência, mas que é determinação e consciência clara do mandamento de Deus. Outra característica, a sua mansidão, como já pude dizer, sobretudo para com aqueles que o procuravam, pessoas para a direção espiritual, pessoas desejosas de Deus e as próprias missionárias de Jesus crucificado. O seu espírito missionário com grande discernimento das necessidades, não só do seu tempo, porque, sem sombra de dúvidas, com os seus empreendimentos pastorais na linha da ação católica e com a fundação do Instituto, hoje Congregação das Missionárias, ele pelo menos antecipou em 30 anos a realização do Concílio Vaticano II, que trouxe grande renovação pastoral para toda a Igreja. Da espiritualidade do Calvário, da contemplação de Jesus e de Maria, brota a sede por levar a salvação a todas as pessoas. Ali está o ponto de partida das missionárias, por desejo do fundador. Dos pés da cruz no Calvário, a sede, Cício, de levar o amor de Cristo a todas as pessoas. Significativo que nós comemoremos esses 75 anos de Dom Barreto, de sua passagem para Deus, em pleno contexto do ano jubilar da misericórdia, porque aprendemos sim do coração de Jesus, de quem ele era tão devoto, e do seu coração manso, a determinação e a coragem para levarmos, para saciarmos a sede de todos aqueles que desejam o amor de Cristo. Deus nos abençoe a todos,
nesta missa, que o nosso bispo veja a nossa gratidão de junto de Jesus e Maria, participando plenamente do banquete da glória dos céus, o banquete dos humildes e daqueles que configuram a própria vida em Deus, e que Ele continue intercedendo, sim, junto a Deus, pela congregação das missionárias, pelo dinamismo missionário dos nossos dias, pela nossa arquidiocese, por todos os sucessores dele e, atualmente, por Dom Ayrton, seu sucessor à frente desta igreja, para que não nos falte nunca o sincero desejo de levar Cristo a todas as pessoas, a determinação missionária. Deus nos abençoe, nos ilumine sempre mais e nos conduza para os prados eternos do banquete onde Deus mesmo nos sacia com as suas delícias. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.